chegando aí, gente. O silencioso do mistério do amor. Fecho os olhos para ver aonde vou. O silencioso do mistério do amor. Fecho os olhos para ver aonde vou. O apelo infinito daquilo que eu sou. Desvendando o apelo infinito daquilo que eu sou. Mergulhar no oceano. Olá, boa noite. Ah, Que delícia! Gente, que prazer estar aqui com vocês. Muito ser bom. mais nossa. Então, estamos equilibrados, né? Estamos. Muito feliz de estar aqui e de a gente poder falar algumas coisas, né? Mais algumas coisas para as pessoas sobre relação. E, assim, com o exemplo de vocês, que é maravilhoso, né? Verdade, né, Emília? A gente não pode negar. Eu falo que acho que é a parte da vida onde a gente hoje é mais bem sucedido. Que bom, De né? Que lindo. E isso veio através do quê? Como é que vocês... O que fez com que vocês buscassem se sentir bem-sucedido no relacionamento, assim, sabe? E eu acho que o primeiro foi olhar para as nossas dores, né? Para as nossas dificuldades. Uhum. Isso é o começo de tudo. Individualmente. Individualmente. Tá. E é exatamente isso, Emília. Quando eu comecei a buscar, né, eu comecei a fazer cursos na Ápice, comecei a melhorar o meu desenvolvimento, aí comecei a me compreender. O Rodolfo é uma pessoa muito aberta, né? E ele sempre ajudou muito, sempre motivou muito. Vai atrás, você precisa, vai, vamos junto. E aí eu tinha com quem dividir isso, que é a melhor parte. Entendi. E eu falo que essa abertura que ele dá é o que traz ele, né? Como ele disse, ser fora da curva, né? Que faz ele estar bem. Então eu fiz a minha formação, comecei a observar um monte de coisa, em seguida foi ele, e agora a gente está vivendo esse terceiro estágio, nós dois juntos aí nessa caminhada. Entendi. Então, assim, o que eu senti do que você trouxe, que é o mais importante, é a gente estar aberto para dar o primeiro passo, não é isso? Exatamente. Exatamente. É não se contentar com uma coisa que não tá legal ou que tá mais ou menos. Para de jogar sujeira embaixo do tapete, e levanta e vamos limpar e assim. A gente nunca está pronto, né? Exatamente. Mas a gente consegue olhar para trás e ver o quanto nós evoluímos. E a melhor parte disso é evoluir junto. Porque não faria sentido se eu tivesse ido buscar sozinha. Né? Eu sempre comentava com as minhas amigas, voltar para casa depois de um curso e ter alguém que cuidou do espaço que você não estava com o maior carinho, é o que te motiva. Porque você pode sair com alguém de bico em casa, né, Emília? Entendi. Mas voltar, né? Voltar e se deparar com aquele bico, você fala, não dá. Aí você não liga, né? Então, é essa coisa que eu acho que faz a gente dar certo. E daí surgiu o Casal Empoderamento. Entendi. Para mostrar essa liga necessária. Eu acho muito importante a gente entender que, mesmo que um esteja procurando e o outro talvez ainda não enxergue uma necessidade, mas é importante essa abertura, né? Olha, eu estou aqui para te dar força, eu estou aqui para te ajudar, para deixar a casa pronta, como você porque falou. a gente sabe que é fácil, né, Emília? São muitos finais de semana, né? É verdade. Foram muitos, né? Uhum. Feriados, finais de semana, foram muitos, né? É E verdade. virão, muitos ainda vão vir ainda. Uhum. Então, se você não tiver a questão de ter alguém estar te apoiando, Fica difícil. fica mais pesado, né? É verdade. Nossa, Imagina se se ela passa o dia inteiro, um sábado e um domingo, você chega no domingo à noite, você tem que preocupar com janta, com filho, porque o outro não fez nada. Entendi. Uhum. Tá. Então, para que exista essa resposta, né, de felicidade no relacionamento, de você olhar e dizer, sabe, é a melhor área da minha vida, está fluindo, acho que é importante se colocar aberto para isso, para receber, e também ser um companheiro, mesmo quando o outro está buscando alguma coisa, ou seja, essa parceria, acho que é importante. Acho que a palavra é essa. Eu acho que a palavra é essa mesmo. Entendi. parceria.
Tá, não precisa ser tudo junto, pode ser que um tem Ah. um tempo, o outro tem o outro. Tudo Mas bem. o que que eu posso fazer enquanto ela está se desenvolvendo? O que que eu posso fazer enquanto ele está buscando? Né? Eu acho que esse é o Exatamente. ponto de equilíbrio, né? Uhum. Onde você tem a sua vida individual, mas ao mesmo tempo vocês precisam de campo juntos, porque senão também você não se sustenta. E aí os filhos sofrem com isso, né? Verdade. Mas vocês sempre tiveram essa parceria, assim, antes já? Emília, assim, se eu falar assim em 16, vamos fazer 17 anos. 17 anos de casado, Tá. nós tivemos uma briga, de brigar, de Discussão. discutir, de uma coisa mais áspera ou mais agressiva, Entendi. por exemplo. Entendeu? Então, assim, não teve que pensar, uma coisa que você teve que ficar pensando para fazer. Tá. Simplesmente parecia o mais normal. Não era diferente, não era estranho, vamos dizer assim. Tá. Estava fazendo nada de diferente. Para mim, eu estava fazendo o que era certo, o que era normal. É assim, ó, a gente se conheceu, namorou e casou em exatamente um ano. A gente saiu no dia 8 de novembro de 2002 Bicho, é tempo pra caramba. e a gente casou 8 de novembro de 2003. Tivemos a nossa primeira filha em 2005. E eu acho que nós dois queríamos um relacionamento tranquilo. Tá. Longe de desafios não dava, mas a gente queria um relacionamento tranquilo. Isso não quer dizer que nesses quase 17 anos, ou nesses 17 anos contando com o nosso namoro, não tenha tido dias difíceis. Teve. Mas a Sim. gente não vai discutir quando a gente está à flor da pele. Então, Tá bom. por exemplo, eu chegava em casa, eu sou o tipo da pessoa que eu chego em casa já chego anunciando. Gente, eu tô brava, hein? Vocês pedem pro seu pai aí que eu tô brava. E o Rodolfo faz piada, sabe? Assim, fala com o papai e deixa a mamãe quieta. Ele já chega mais quietão. Então, quando ele chega mais quietão, já sei que tem alguma coisa e deixa ele quietinho. No outro dia, a gente conversa. E aí, tá tudo bem? O que aconteceu ontem? Eu acho que essa é uma sacada que os casais precisam ter. Por que você tá bravo? Fala logo. Eu quero saber. É comigo? O que eu fiz? Aí você fica na pólvora, né? Não é Entendi. bacana. Então, esse princípio nos ajudou muito. Porque ele veio antes de todo esse conhecimento. Aí, Então, o conhecimento... é importante nessa relação esse respeito ao tempo do outro, essa individualidade, né? Esse respeito à individualidade. Ou seja, existe uma parceria, mas eu respeito aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, porque cada um tem uma vida. Legal. O fato de você formar um casal, você não matou o eu, né? Sim. Eu brinco que quando você casa, você não tem mais certidão de nascimento, né? Você tem só o certidão de casamento. Quer dizer, você morreu, virar casado, né? Mas na vida não é assim, né? Você não morre, né? E assim, uma coisa legal é que a gente sempre fez alguns acordos. Então, a gente tinha desde sempre que se algum dia a gente chegasse a um extremo de discutir, que nós não faríamos isso na frente das meninas. Ah, tá, entendi. Então, era um acordo. Quando a gente sente que um outro está alterando, a gente já finaliza o assunto, então. Depois a gente conversa sobre isso, certo? Certo? É aquele, né? Entendi. Pouquíssimas vezes. Mas eu nem sei qual seria a reação delas de ver a gente discutindo. Porque também nunca viu. Nunca viu. Entendeu? Então, isso é muito bom. No começo, a gente até tinha uma amiga que falava: o dia que vocês discutirem, vocês vão se separar. E eu falava: será? Nossa, será mesmo? Mas é que ela veio... eu acho que o pessoal, a dúvida, desculpa te cortar, não sei o que é. Não. Eu acho que a grande dúvida que a gente escuta dos casais é porque nem sempre tem um parceiro pronto, como vocês estavam prontos um para o outro. Não, Então, às vezes, alguém está buscando alguma coisa, um lado está buscando, normalmente é mais a mulher que vai buscar, né? A gente sabe que é o mais comum. A gente é assim. E ela depara, muitas vezes, com um parceiro, com um marido que ela gosta, existe amor na relação, mas que ela não se sente acompanhada. E daí? Eu que estou entrevistando vocês. Você que está entrevistando a gente. Né? Maravilhoso! Lembra que eu te falei, a gente conversou aquele dia, né? Fica pesado, né? Tá. Fica pesado, mas eu acho que não é aí que o que você aprendeu vai valer. Surtir efeito. Porque desistir é fácil. Né? Desistir é muito fácil. Então é a hora de você pegar na mão e falar: não, vem comigo. Exatamente. Ficar nos momentos fáceis, né, Emília?
Ficar junto com dinheiro, ficar junto quando não falta nada, ficar junto quando a gente tem conquistas, isso é muito fácil, isso é prazeroso. É verdade. Agora, ficar junto nos momentos desafiantes, a nossa pequena teve um traumatismo craniano com 2 anos de idade. Entendi. Então, assim, são coisas que passamos juntos e que a gente precisa se fortalecer. De falar, eu tô pirada, não sei o que fazer, me ajuda aí. Então, esse equilíbrio e essa parceria, e a mulher busca muito isso no homem mesmo, né? Talvez até pela figura do pai, que a gente já conhece também, né? Para as pessoas que daqui a pouco talvez queiram saber aí um pouco mais sobre esse ponto sistêmico, né, da constelação. Mas se eu falar para você que dos meus desejos mais íntimos desde a adolescência, o que eu realizei 1000% foi meu casamento, a minha família. Era isso que eu sonhava, desse jeitinho que eu tenho. Por isso eu digo que é o nosso bem mais precioso. Eu queria 2 filhas, ou 2 filhos, ou um casal de filhos, sei lá. Mas assim, do jeitinho que eu sonhava. Mas nós não somos perfeitos. Eu sei que tem dia que eu tô uma chata e o Rodolfo tem que dar risada. Entendi. E tem dia que ele também tá azedo e a gente faz piada. Mas isso é muito gostoso, rir junto do estresse do outro, né? Ou da brincadeira do outro e o outro permitir. Aí a gente tem que saber essa hora de não invadir e de falar, opa, hoje não é para brincadeira. Respeitar, né? Ok, muito bom. E o que mais será que seria importante a gente falar para esse pessoal sobre que vocês entendem, porque vocês já viveram, vocês já aprenderam uma porção de coisa e que vocês compreendem como um ponto fundamental na relação? Dentro da relação mesmo. A prioridade. Quando você forma uma família, você não matou de onde você veio. Okay. Mas a tua prioridade agora é a tua família. Estamos falando da lei da ordem. Da ordem. Excedência. Né? Exatamente. Ou seja, existe um caminho, né? Para tudo. Então, o ponto, aquilo, eu saí dos meus pais, eu terminei aquela relação. Não que eu não vá encontrá-los, mas é importante a gente entender que já existe depois um outro sistema, uma nova família, e que é lógico que aquela pessoa que está se relacionando agora, ela traz uma parte muito significativa da família dela, a forma como ela aprendeu a agir na vida, os valores que ela tem. Então, tudo isso ela está trazendo para esse novo ponto na relação, para esse novo momento. E que só vai acontecer se ela estiver ali, presente, com a bagagem que ela trouxe, mas ali presente. É isso? Exatamente, é estar presente. Eu acho que um dos problemas é que muitos se sentem divididos. Exatamente. Aí ele não está presente nem lá quando precisa, nem cá como deveria estar. Isso é tão comum de achar em consultório. Eu estou atendendo um adolescente, já atendi vários, que ficam divididos entre a namorada e a mãe. Namorada, adolescente. Nem casou ainda. Que a gente pensa quantas namoradas virão nesse caminho. Né? Então, não é saudável aos 16, 17, 18 anos já ter essa aflição dentro de si, essa divisão. Né? Ok. E eu acho que é importante também a gente trazer o quanto os sentimentos, né, os julgamentos, a negação ao pai e mãe faz com que a pessoa permaneça presa. É interessante que às vezes a gente escuta alguém falar que casou para sair da casa dos pais porque não aguentava mais, não é verdade? A gente escuta isso, né? E aí a gente pensa, puxa, saiu só o físico, né? Porque o emocional continuou lá. Então, essa pessoa que casou para sair da casa dos pais, na realidade ela não sai da casa dos pais, né? Ela continua ali presa por um emaranhado sistêmico que a gente vê e que está ali, continua, é como se ela continuasse ainda brigando com os pais, trazendo os pais, ou o pai, ou a mãe, ou os dois, para dentro dessa relação. E aí não vai fluir, né? Não flui porque você fica com... É um problema que você não resolve, né? É verdade. E aí você não está presente, por exemplo, se for o homem, no meu caso, eu não consigo me colocar presente também para ser o marido, porque sempre vai ter um problema aqui no meio que vai ser maior, vai gerar um conflito maior, né? Exatamente.
Ou, como está dizendo uma das nossas colegas aí, a pessoa vida acaba atraindo para ela alguém igual a quem ela julgou, ou o pai ou a mãe, né? O pai ou a mãe. Aí Ou ela seja, acaba... o problema está escancarado na tua cara, né? Exatamente, Resolve ela acaba vivendo outra vez aquilo para poder, né, ver o quanto ela estava conectada naquele sofrimento e quanto ela não saiu. Não adiantou nada ela sair da casa dos pais, querer casar para sair, porque ela não sai, né? A gente não sai Não, tá emocionalmente. empurrando com a barriga, né? Uhum, É como aquela história também do... As pessoas às vezes mudam de país para fugir de um problema, né? Do exatamente, mesmo problema, né? exatamente. Você viu muito disso lá na Austrália. Sim, bastante. Bastante mesmo. E o que a gente percebe é que a pessoa carrega tudo aquilo com ela, ela fica vivendo e se impedindo de usufruir de tudo aquilo que, no caso, a gente está falando aí do que a gente viu lá na Austrália. Ela se impede de evoluir, de receber tudo aquilo que o país está trazendo, todas as oportunidades que ela está recebendo, porque na realidade ela está presa aqui. Esses emaranhados sistêmicos, esses vínculos, eles são paralisantes mesmo, de verdade. Tanto numa relação de casal, como num fluir da vida na área profissional, como numa situação onde a pessoa vai buscar por evoluir profissionalmente, por conseguir novos resultados na vida. E por mais que ela esteja totalmente num lugar que oferece oportunidades, né? Se ela estiver vinculada, isso não vai para frente. Lei da ordem, né? A vida não flui, né? A vida como não. diz a minha amiga É aqui, aquele ou fluir da vida fica lá longe e não consegue chegar. Exatamente. Uhum. como diz minha amiga aqui, olha, Emília, viveu isso, o ex-marido não priorizava a família, a esposa e filhos, por ser filho único, não sabia assumir o papel de pai. E isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? É verdade. Muito mais comum mesmo, que essa coisa não conseguiu, né? E talvez ainda não tivesse, a vida não tinha dito não, ou não tinha nada para enfrentar. O quanto é importante, quando a gente fala da relação de casal, o quanto é importante essa parceria para poder gerar no filho também um equilíbrio, uma estabilidade e não prender esse filho também, né? Sim, aliás, você fez aquele movimento lá da constelação do filho rodando em torno da mãe, né? Na esfera da mãe. Não solta de jeito nenhum, né? Não consegue se libertar, né? E Maldade, né, Emília? Não é uma maldade. Não é uma maldade, é até por amor, né? Mas acontece que esse filho, o comportamento que a gente vê é que esse filho que está preso na esfera da mãe, ele sai, ele pode às vezes até casar ou se relacionar, mas ele volta. Sim. Ele tem que voltar para perto da mãe, que é o movimento que a gente vê claramente na constelação, né? Sai e volta, não consegue sair dali. Então, acho que compreender essa lei, né? A gente está falando só da lei da ordem, mas o quanto isso gera resultado. E, assim, sabe, identificar, caramba, eu não estou bem, eu não estou conseguindo evoluir, eu não estou me dando bem no relacionamento, eu não estou conseguindo aproveitar as oportunidades e buscar por um trabalho, né? Porque tem solução. A gente sabe que só chega. O cara só chega quando ele já tá no limbo. Tá? É verdade. Aí ele joga a toalha e fala, agora eu não aguento mais, né? É verdade. O homem E é aí, mais inteligente, não é, Emília? às vezes precisa doer, né? É. Mas é muito, né? Muito. Depende também, né? Eu acho que, por exemplo, quando a gente está falando de vocês, né? Se a pessoa está aberta a se melhorar, Sim. quando começa a ver que não está legal, que nem no caso Joana, por exemplo, você começou a sentir que alguma coisa não estava bem, você foi buscar por algo. E aí você teve alguém que te apoiou também. Tem pessoas, ou seja, quando existe uma postura mais de apego e de achar que ela é certa e de desvalorizar muitas vezes o que existe em termos de evolução, daí essa pessoa fica parada, sofrendo até que pela dor que seja muito grande, só que muitas vezes isso acaba com uma relação com o casamento. Às vezes o casamento já foi, já ficou, enfim. E mas aí tem, né? Ou a oportunidade a oportunidade na vida também já foi.
Mas é a oportunidade também de, vamos dizer, se curar, né, como a gente disse, e se abrir talvez para o novo. Para o novo, exatamente. Uma relação aí mais saudável. Então agora eu já enxerguei aonde eu enxerguei os meus problemas, eu enxerguei onde eu estava, o que acontecia. Agora eu posso me abrir para o novo. Exatamente. Agora eu tenho mais maturidade, eu tenho uma série de recursos que eu não tinha antes, né? Uhum. E eu acho que esse momento que a gente está passando é um momento tão forte de reflexão, né? Da gente olhar para a vida da gente, o que eu tenho? Será que é isso que eu quero na minha vida mesmo? E, assim, o que eu acho que é importante a gente trazer é que se essa avaliação está pendendo para um lado de não é isso que eu queria, então é buscar ajuda, né? É se flexibilizar. O que eu vou fazer, então? Né? O que eu vou fazer? Não é se colocar para achar que sozinho é possível resolver tudo, porque não é. Muitas vezes a gente precisa de ajuda. E existe ajuda, né? Lembro, falei para você outro dia, falei, agora a pergunta não vai ser como eu vou resolver, mas quem pode me ajudar ou me ensinar o que eu preciso para eu resolver. Já que eu não consigo. É verdade. Quem pode me ajudar a resolver isso aqui? Se eu não consigo fazer sozinho, eu sei que precisa, quem vai me ajudar? Né? Verdade. Acho que essa é a grande sacada aí para que após esse período de reflexão, e eu acho muito interessante, né? Porque não que eu gosto de todas as religiões, eu não tenho uma religião específica, mas quando a gente vê que Cristo passou 40 dias no deserto, né? Refletindo, né? Se conectando com algo maior, entendendo dentro dele o que existia, a dor, se colocando ali para viver, né, a missão dele. Eu acho que isso é um grande exemplo também, porque a gente também não tem tempo, né? E embora seja desafiante tudo isso que a gente está passando com a pandemia, mas, sabe, aproveitar esse momento e fazer essa pergunta: quem pode me ajudar? Né? Porque agora não dá para fugir, né, Emília? Agora nós estamos entre quatro paredes, trabalhando, estudando, fazendo curso, vivendo, comendo, não tem para onde fugir. Era diferente de antes, que eu fechava a porta, ia para o meu trabalho e ia empurrando. Hoje, se eu estou de cara feia, eu vou empurrar 24 horas a cara feia para dentro de casa, não tem outro lugar. E aí então começa uma competição, né, dentro de casa, porque se um tá com cara feia e não se coloca para se abrir, para querer corrigir, o outro também vai se sentir no direito de ter a cara feia. Lei do equilíbrio, né? Lei do equilíbrio. Total. Aquilo tudo que um faz, dessa forma, eu estou fazendo com que o outro também me dê uma resposta semelhante e muitas vezes até maior no sentido de me machucar e de me doer. Então, se eu me acho no direito de ficar dentro de casa de cara fechada, responder de uma forma agressiva, né? Porque eu tô chateada com alguma coisa, eu também tô dando ao outro a oportunidade, e é isso que ele vai fazer para poder se sentir igual. A gente sabe que a lei do equilíbrio atua de uma forma muito intensa também nas relações, né? O equilíbrio, acho que é a segunda parte fundamental, né? Porque se um ganha muita força ou reprime muito o outro, né? Essa coisa dos relacionamentos abusivos. E não é só o homem que é abusivo, porque muitas vezes a mulher também tem um comportamento abusivo. É verdade. Ou aquela mulher que bate no peito e fala: eu não preciso de homem para nada. Exatamente. Mas, já que você não precisa, eu tô fazendo o quê aqui, né? É verdade. Ela tira a força desse homem, enfraquece, né? Desestimula e também gera um desequilíbrio. Então, quando a gente fala, por exemplo, dessas relações abusivas, normalmente vai para o lado mais feminino, porque o homem, naturalmente, fisicamente, ele é mais forte, né? Então, quando existe esse desequilíbrio que vai... Mas, olha, eu não estou desmerecendo, eu não estou invalidando o sofrimento dessas mulheres, mas dentro da lei do equilíbrio, como a gente está falando aqui, está fazendo, a gente percebe também que existem muitas mulheres que, por uma necessidade, às vezes, de reconhecer o pai naquele marido, elas cobram muito forte, muito,
né? Muitas vezes entra num ciúmes doentio. E às vezes esse marido, que já não é uma pessoa tão equilibrada, né? Por se sentir muitas vezes cobrado e como se fosse, sabe, ele se sente atacado muitas vezes em situações de briga e acaba acontecendo, né? Uma situação de bater, muitas vezes. Não estou falando aí de casos de assassinato, porque eu acho que isso é um desequilíbrio já é total, extremo. é uma coisa. Mas a gente olhar essas relações e perceber o quanto cada um está colaborando para que tenha aquele resultado no relacionamento. Não é verdade? Não, nunca tem um lado só. Nunca Não tem dá uma... para. É como eu falar, chegamos ao ponto de separar, de divorciar. Tá. Uhum. Não tem um responsável, né? Tem dois. É verdade. É uma relação, né? É uma relação. Então, o que eu também, com o meu comportamento, de que maneira eu me coloquei também, que favoreceu para chegar nisso. É verdade. Ou seja, o que eu estou fazendo que está colaborando com isso e de que forma, o que eu posso mudar? Se eu fizer diferente, o que pode acontecer, né? Às vezes a questão é uma traição. Tá. Que comportamento eu tive? Porque a gente sabe também, essa falta de estado de presença também causa também um emaranhado terrível, né? Muitas vezes a gente vê, né? Assim, eu acho que, sei lá, 90% dos casos de traição que chegaram, que vieram buscar ou pela constelação, ou por um processo de coach, que vieram buscar o trabalho da gente, quando a gente vai olhar no sistema, não existe um estado de presença, ou seja, aquele que foi procurar outro foi porque se sentiu sozinho ali na relação. A gente não está aqui defendendo ninguém. Mas não. É isso que aparece na constelação. Né? Sim, nem está julgando porque isso não tira o ônus de quem fez, né? Vamos dizer assim. Porque ele também tinha escolhas, né? Ele podia ter não fazer, né? A gente sabe disso. Mas que existe um outro lado que favorece também para que aconteça. Né? E colaborou, né, com isso. Porque a gente não é no visual, né? Porque o que a gente fala é energético, né? Você no visual tá tudo bonitinho, mas se você tirar uma foto tá tudo lindo, né? Mas o que de fato acontece... Exatamente. Não é a família Margarina, né? Não é a família Margarina. Tá, tinha uma pergunta aí, eu não sei se... Tinha, ó. É a Débora que pergunta, como é visto os ciúmes de cunhadas ou cunhado? Então, para mim não ficou claro, mas vou alucinar aqui, né? Os ciúmes com relação ao marido dela, acredito. Deve ser isso. Eu acreditei, eu entendi assim também. Entendeu assim também. Então, eu acredito, vou alucinar também. A gente sempre fala que é bom a gente olhar pelo campo, lógico, né? Mas quando esse marido, vamos falar assim, ele não tem o lugar dele respeitado na relação, ele não se coloca inteiro, presente, ou seja, deixa eu explicar melhor. Essa esposa, tá? Ela não reconhece esse marido no lugar dele e, por consequência, as cunhadas também não vão se sentir reconhecidas, tá? Então, é como se houvesse sistemicamente na dinâmica da família. Essas cunhadas, que são irmãs do marido, é como se elas quisessem proteger esse irmão. Que talvez elas percebam ali inconscientemente de que essa esposa não está respeitando ele no lugar dele, não está dando a ele o valor devido, entendeu? Então, essa coisa do lugar, ela é muito significativa. A gente vê muito forte isso na constelação. Quando cada um está no seu lugar e é respeitado esse lugar, existe harmonia. Não adianta. Existe harmonia quando é respeitado. Então, esses ciúmes, eu alucino que seja a partir da visão que essas cunhadas têm da relação desse irmão delas com a esposa. Ou seja, meu irmão não tem lugar ali.
Então, é como se elas quisessem proteger esse irmão, fazer com que ele crescesse, ou negar muitas vezes essa esposa que não está respeitando o irmão delas no lugar, o marido. Me parece isso, é uma das possibilidades. Eu tive a mesma interpretação também. Tá. E tem também a história também da pessoa casar e achar que não vai levar um pacote, né? Uhum. Achar Então, que é uma relação a dois. Né? De exclusão, por exemplo, ou da parte da esposa, da parte do marido, que seja. Uma postura de exclusão também, né? Quando a pessoa diz eu não vou casar com a família, é uma tremenda mentira, né? Porque E nós isso vamos casar. é uma desvalorização do marido também, né? Porque eu acho que quando olha o outro e valoriza tudo que ele é, da forma que ele é, essa pessoa, essa mulher, no caso, vai sentir que as irmãs, a mãe, faz parte dele, aquilo são pessoas que ele gosta, né? São pessoas que vieram antes dela até, e que fazem parte dessa família. Então, quando esse lugar é respeitado, isso tende a gerar harmonia. Então, esse respeito é fundamental. Mas eu acho que esse olhar das irmãs para o irmão tem a ver muito com isso também, sabe? De olhar e dizer, puxa, de repente ele não está sendo tão valorizado ou tão respeitado assim como elas, né? Até porque, né, Emília, quando existe a disputa, é muito difícil o casal se manter. É como eu casar com uma pessoa que já tem um filho e eu quero sempre estar em primeiro lugar. Sendo que essa pessoa já tem um filho ou já teve um outro relacionamento. Então, não dá. Existem situações em que não dá para disputar. Ou eu ou sua mãe. Ou eu ou seu filho. Ou eu ou sua irmã. E isso é expulsar o outro da relação. Então, isso também pode levar a uma traição, né? Porque dentro da lei do pertencimento, a gente fala que todas as vezes que eu excluo alguém, eu excluo também outro que está vinculado a ele. Então, por exemplo, se eu excluo o meu atual marido, que teve um primeiro casamento, se eu estou excluindo o filho dele, naturalmente, quem está ligado ao filho dele? Ele. Por isso que eles estão ali na minha relação. Então se eu estou excluindo o filho eu excluo ele também, né? Eu excluo ele. Então, lembrem, eu sempre falo para o pessoal nos cursos, tudo, lembrem desse vínculo, desse emaranhado, desse barbantinho. Quando eu afasto um, o barbantinho puxa o outro. E muitas vezes esse que o barbante está puxando é quem eu queria do meu lado. Sim. Mas para eu ter do meu lado, tá grudado ali. Eu preciso trazer aquele outro também. E essa representação pode vir de várias formas, né, Emília? A pessoa bebe para ausentar, a pessoa sai porque não tem um lugar, a pessoa se sente dividido, então ela também não está com você. Então ele se apresenta ali no relacionamento de diversas formas e existe uma tendência da pessoa se sentir vitimizada. Você não olha para mim, você não me percebe, você não me valoriza, quando eu não estou valorizando o outro lado. Exatamente. E isso gera aí esses resultados que a gente vê e que, gente, não adianta querer culpar o outro, dizer que é o outro que não está valorizando, que é o outro. Se você está empurrando alguém que faz parte, está emaranhado ali, você está excluindo tudo. E a exclusão é algo muito forte, porque existe uma cobrança do sistema. Uma cobrança que vai levar à dor mesmo no duro, sabe? Que vai fazer com que exista o respeito entre aqueles que estão emaranhados. Então, por exemplo, se a gente está falando do pai que já tem um filho do primeiro casamento, ele não vai, para ele ficar feliz com essa segunda esposa, é trair o filho. É como ter que escolher entre a mãe e a esposa. Ou ele vai estar traindo a mãe, ou vai estar traindo a esposa. Exatamente. O sentimento de traição, né? Isso. E quem sai perdendo é sempre quem veio por último. Né? Sim. Se você falar assim, ou você escolhe ou eu ou suas filhas, eu sinto muito, você acabou de perder. Não tem que pensar. É uma coisa que você nem tem que pensar para responder. Assim. E na realidade, cada um tem o seu lugar, ninguém precisa tomar o lugar do outro, né? Exatamente. A dualidade, esse discurso da dualidade, né? Ele divide, ele não soma, né?
E às vezes, aparentemente, parece que a pessoa está concordando, né? Igual o Exato. homem que ele não olha para os filhos do primeiro casamento. Ah, não, mas ó, no caso da minha colega deu certo. Ele nem tem acesso aos filhos. Então, mas isso está sendo representado aí de alguma forma. Com Há algum certeza. equilíbrio, isso é fatal, não E é? pode vir representar também no filho do relacionamento atual, né, Emília? Sim, com certeza. Lógico, né? Para poder liberar tudo isso, porque isso tudo vai gerando um acúmulo de sentimentos negativos, de mal-estar mesmo, de não poder olhar para o outro, mas chega uma hora que não tem mais como olhar. Então, vai tirando toda a admiração, inclusive, né? Porque eu acho que é tão importante no casal, a gente fala muito disso na constelação, para que esse casal fique junto, um precisa admirar o outro, como o próprio Bert Hellinger traz. Aquilo que ele me dá, eu não recebo de mais ninguém. Aquilo que ela me dá, eu não recebo de mais ninguém. Então, essa admiração ao que recebe um do outro. E aí, quando existe essa exclusão, não existe admiração. E daí acaba a relação. Exatamente. É isso que mantém o amor, né, Emília? Uhum. Eu ouvi de pessoas próximas há um tempo atrás que esse amor não existe. Talvez não exista o amor que a gente embutiu na cabeça. Esse Exatamente. amor de história que viveram felizes para sempre. Aquela melação, né? Esse amor É, não. Eu não suportaria ter alguém me ligando a cada 10 minutos para saber se eu estou bem. Não dá. Da coisa que eu não administraria bem. Existe alguma coisa também no Rodolfo que ele não administraria bem. Então a gente precisa ter esse respeito e perceber que sim, é esse o amor real que existe. É o amor do conflito, é o amor da intimidade, é o amor do respeito, é o amor do espaço, e não aquele amor que está na revista ou que está na novela. exatamente. Teve alguém que perguntou aí, quando acaba a admiração, tudo acaba? Então, pelo que a gente vê nas constelações, isso vai minando. Sim. A gente não tem como dizer, nossa, eles vão se separar porque acabou a admiração. Mas, por exemplo, eu já atendi pessoas que são casadas há muitos anos e numa insatisfação total que leva a uma depressão. Então, a pessoa vem buscar pelo trabalho, não pela relação, né? Pelo que ela está vivendo na relação, mas ela vem buscar pelo trabalho por uma depressão, às vezes até um problema físico, uma emoção que está gerando já um problema físico. E aí, quando você vai entender a causa, essa pessoa está vivendo uma relação que não é uma relação, como se fosse algo ali só para tirar fotografia, né? Para dizer que está vivendo junto. E aquilo está trazendo nela uma fraqueza muito grande. Por quê? Porque ela não se sente importante naquela relação. Ela não é admirada naquela relação. E ela também não admira aquele parceiro. Eles estão ali porque não tem coragem para se separar ou porque não tem coragem de olhar para isso, de sentar e conversar. Então, pode ser que não acabe a relação, mas a relação de estar ali morando no mesmo lugar. Mas emocionalmente não existe mais uma ligação de amor, se não existe. Se não existe essa admiração. E isso pode levar a uma doença, por exemplo, né? Isso pode uma doença emocional, como uma depressão, ou às vezes até uma doença física, que vai fazer com que a pessoa consiga olhar para aquela dor dela, muitas vezes. É só através disso, né? Que eles estão juntos, mas não estão presentes, né? Exatamente. Eu escuto muito em consultório, você deve escutar também. Ah, eu sou casada há não sei quantos anos, mas é como se eu vivesse sozinha. Exatamente. É isso aí, então, né? Tô casado, mas falta, né? Então vibra aquela ausência e aquela cobrança. E eu acho que é possível também, né? Quando a gente pega cliente assim, a gente vai trabalhar olhando para... Gente, o que foi que uniu vocês? E aonde isso se perdeu? Né? Porque muitas vezes isso pode ter se perdido. A gente vai falar isso no curso bastante, eu estava até estudando. Porque às vezes um dos parceiros coloca entre os dois alguém que não tem nada a ver com isso. Tá? Então, por exemplo, sei lá, um casal onde tem o marido, a esposa e nasce um filho. E aí, por uma incapacidade, às vezes, de cuidar, acaba colocando entre os dois
alguém para cuidar desse filho, tirando a responsabilidade, diminuindo aquilo que ia fazer esse casal se unir. Porque o que une muitas vezes o marido com a mulher é justamente olhar e dizer o que nós vamos fazer aqui. Então, se você terceiriza algo que iria unir o casal, isso também pode levar, muitas vezes, a perder o interesse um pelo outro. Entendeu? A Luciana pergunta aqui, Emília, e quando o casal fica casado por conta dos filhos? Então, eu sempre brinco com os clientes, acho gozado até, porque isso não existe, né? Ninguém está casado por causa dos filhos. Ninguém, tá? É um jeito de falar porque a pessoa não é capaz de assumir que realmente ela pode ter um valor de querer, de ter medo, de não saber como é que vai ficar. Mas, assim, na realidade, não é por causa dos filhos. Porque os filhos não estão... Os filhos, muitas vezes, eles ficam melhor com os pais separados do que com os pais juntos. E a gente sabe disso, né? Porque eles conseguem sentir. Então, é uma alucinação, né? A pessoa achar que ela está ficando junto por causa dos filhos. Não, não é por causa dos filhos. Ou é porque ela não se sente independente financeiramente de assumir os filhos sozinha, ela acha que não vai dar certo, mas aí é um problema à parte. Como é que eu vou resolver o meu problema financeiro, né? Ou é porque ela sente também falta desse companheiro, como se ela olhasse e dissesse, eu não sou capaz de criar esses filhos sozinha. Então, é pela própria pessoa e não pelos filhos. A resposta que vem é, eu não me separo por causa dos filhos. Mas eu não me separo porque eu não tenho coragem, porque eu acho que eu vou criar meus filhos sozinha, né? Eu não me separo porque eu não tenho condições financeiras de assumir. Então, ela tem um problema financeiro, ela tem um problema para entender como é que ela vai fazer para poder criar esses filhos, mas não que a razão seja os filhos. Não sei se eu respondi a pergunta da pessoa. É o conflito que está por detrás disso, né? Exatamente. Esse é só um discurso que esconde uma verdade, né? Esconde uma verdade. Então, eu acho que a gente, infelizmente, é até duro a gente dizer isso, né? A gente não faz nada para os outros. A gente faz porque a gente fica feliz quando a gente dá alguma coisa para os outros, mas a gente está atendendo uma necessidade da gente. Nossa, né? É duro a gente falar isso, né? Mas é verdade. Ou seja, eu fico muito feliz quando eu sinto que eu tô, sei lá, que meus filhos estão tendo uma família, por exemplo. Mas será que esses filhos sentem que eles têm uma família quando os pais estão ali obrigados? Né? Exatamente. Como fica o sentimento dentro da casa, né? Exatamente. Não tem como não sentir. Porque o clima pesa, é uma sensação de instabilidade, eu não sei como vai ser o dia de hoje, ou o dia de amanhã, não sei como meu pai vai estar hoje, ou como minha mãe vai estar hoje, porque é tudo muito instável, né? E às vezes a gente diz assim, não, mas eu e meu marido, a gente não briga. Aí você fala assim, chama seu pai para jantar. Você está dizendo, eu não estou falando com seu pai. Vai chamar seu pai, né? Então, tem esse carinho, que está tudo lindo e harmonioso. E a criança está lendo isso, né? E eu acho que não tem nada pior para a criança se desenvolver, até pelos atendimentos a gente vê isso, quando existe uma falsa relação dos pais, né? A criança sofre muito. Inclusive, ela começa a desenvolver crenças de que a mulher tem que sofrer, de que o relacionamento nunca faz ninguém feliz. E isso vai gerar na vida dessa criança também muitas dificuldades, né? Então, assim, o que é que eu estou criando para os meus filhos quando eu tomo uma decisão de não me separar porque eu me sinto insegura? Então, eu acho que isso é muito significativo. De que forma eu posso trazer segurança para os meus filhos? Eu posso trazer confiança na vida? É fazendo isso ou é, de repente, abrindo essa situação, né? Então, acho que isso é muito importante. Porque eu acho que a coragem de tomar a decisão, no primeiro momento, pode parecer uma loucura, as pessoas vão criticar, vão julgar, mas talvez a mensagem que você passa para o teu filho, no caso,
é que você é uma pessoa que tem coragem. Exatamente. E você assume que não deu certo, mas eu tenho coragem de E fazer. respeitando o lugar do outro, né? Coragem, princípios, valores, mesmo Exatamente. nessa bagunça e nessa É, insegurança. É aquela coisa, estou com medo e vou com medo mesmo. Aí exatamente. tá, o que vai ser feito? Não é fácil. Além da gente saber que pais felizes, crianças felizes, juntos ou separados, né? Exatamente. Pais felizes, se tiver a mãe feliz dentro de casa, se enxergar o pai feliz na vida, sentindo que cada um está buscando pela sua felicidade, esse filho também vai se colocar feliz na vida, porque ele entende que as coisas são assim, que cada um vai buscar ser feliz de verdade, né? E não que tem que aguentar, que tem que ficar triste. Eu vou trazer um exemplo e queria que você explicasse até para as pessoas. Eu atendo adolescentes, né? E às vezes os casais são separados e eles não têm o diálogo. E quem é o vínculo de interlocutor, diálogo, né? Quem é o filho. De diálogo é esse adolescente. Uhum. Então, assim, ó, fala para sua mãe que não sei o que lá, fala para o seu pai que não sei o que lá. E logo esse adolescente ocupa o lugar errado. Exatamente. Cuidando de duas crianças que não se falam, né? Uhum. Então, falo sobre isso prejudica esse jovem. Total, né? Total. Então, aí a gente vê a lei da ordem outra vez, está fora de lugar. Essa criança não pode ser filho. Sim, tem que agir como pai. Tem que agir como pai, tem que ficar lá dando atenção, buscando cuidar, porque essa criança ela tem medo até de falar no mesmo tom que um mandou o recado para o outro. Sim. Porque senão vai fazer o outro sofrer e tal. Então, eu acho que isso é de muita importância, né? Os pais entenderem que aquilo que um tem que falar para o outro, aquilo que existe na relação, deixa o filho ser filho, né? Com respeito. Respeita o lugar do parceiro. Fala, olha, o teu pai é o teu pai, não importa o que a gente viveu, né? Então, tirar e, para quem atende, saber sempre a importância de falar para esse filho, olha, quando o seu pai fizer isso, manda ele falar diretamente com a sua mãe. Quando a sua mãe fizer isso, manda falar diretamente com o seu pai. E sai dessa relação para você poder ser feliz com o seu pai e poder ser feliz com a sua mãe. Porque senão também ele fica naquele mesmo sentimento de traição, né? Exatamente. Se ele... meu pai, eu traí minha mãe, se eu traí minha mãe, meu pai, eu fico aonde nessa aqui? E aí ele se sente perdido. Não tem ex-pai nem ex-mãe, né? Não tem, é verdade. Um desses adolescentes que eu atendi nessa situação se cortava. Me procurou porque se cortava. Olha a dor. Embutida nisso. Coisa, não. É muito sofrimento, né? Que eles vivem quando os pais acham que estão fazendo aquilo em função do filho. E aí a gente, pela constelação, pelo respeito às leis, a gente consegue perceber o quanto isso está gerando consequências que muitas vezes lá na frente, né, vão ficar muito pesadas para esses filhos, como um adolescente que se corta, por exemplo. Olha só em que situação. E acho que é importante a gente dizer que a gente não está aqui para culpar nem o pai nem a mãe também. Sim. Né? Porque a gente sabe que sempre existe amor e que cada um está fazendo o melhor que pode, com certeza. Mas muitas vezes não percebe que aqueles comportamentos estão gerando esses desafios. Acho que tem uma outra. Tem um comentário interessante aqui. A pessoa, ela vem de uma família de casamentos duradouros. E já vi casamentos infelizes, mas com vergonha de quebrar a tradição de se manter casado. Se mantém casados. Fala um pouco desse peso aí. Isso aí é forte. É forte mesmo. Passou voando, Emília. Que isso? Passa. Que live é essa que passa voando? Então, aí primeiro a gente precisaria entender se é ela que está numa relação que ela queria acabar. Não, isso? A pergunta não, ela só está trazendo. O que ela vê. É o que ela viu. Tudo aquilo que é a tradição nas famílias é um compromisso. É que nesse caso eu acho até bonita uma traição assim, da pessoa precisar olhar ou pensar duas vezes antes de querer terminar uma relação, né? Mas tudo aquilo que é tradição gera um vínculo e pela lei do pertencimento, a gente não consegue, muitas vezes, sair dessa tradição porque representa eu estou me afastando, eu não estou pertencendo. Eu pertenço àquela família quando eu sou igual, quando eu tenho o mesmo comportamento que todos eles têm. O trabalho que a gente faz é
quando existe algo que está prejudicando alguém aqui, porque tinha uma tradição, a gente vê muito isso às vezes em religião também, é importante que essa pessoa se coloque dentro do trabalho que a gente faz para pedir permissão para esses que vieram antes dela, uma permissão, e dizer, eu sempre vou pertencer ao sistema, eu carrego o sangue de vocês, mas eu peço permissão para que eu possa ter uma nova escolha com relação, uma escolha diferente de vocês, com relação ao casamento, com relação à religião, com relação, às vezes, à profissão, né? Porque, às vezes, existe aquela coisa do filho ter que seguir o padrão. Então, tudo aquilo que é tradição, ele acaba representando um vínculo de pertencimento. E, para que a gente possa liberar, precisa pedir uma permissão com gratidão por tudo que recebeu por essa tradição, por tudo que aprendeu. Então, por exemplo, no caso do casamento, talvez essa pessoa tenha aprendido a valorizar, né, uma família feliz, a viver todo mundo junto, sei lá, né? E aí, com relação à religião, que eu acho muito significativo, agradecer todos os valores que recebeu e pedir uma permissão para manifestar uma nova escolha. Acho que está na hora, né? Porque acho que com 1 hora acaba, é isso ou não? Temos, acho que uns 10 minutos ainda. 9 minutos, Tá, mais ou menos. 9 minutos, tá ok. Então, Acho que é isso aí. Sendo tradição ou paradigma, Lu, é muito importante essa permissão do sistema. É como o Jó, que o avô era médico, o pai é médico, e ele quer quebrar essa, né? E ele não se sente forte para isso, e ele se sente excluído caso ele não continue seguindo. Porque é um vínculo, né? Esse vínculo. Eu vou ser uma vergonha para o meu pai, né, Emília? E se sente cobrado, inclusive. Como é que eu vou dizer para o meu pai que eu não vou ser advogado igual ele, igual o avô, igual a minha mãe, sei lá. Né? Como é que eu vou dizer para o meu pai que eu não quero ser médico? Como é que eu vou dizer? Então, é um vínculo, como tantos outros vínculos que existem, né? E aí é importante, com gratidão, é sempre com gratidão aquilo que eu recebi, ou seja, o que eu aprendi com isso, tal, e pedir uma permissão para poder fazer diferente, enxergando que eu vou continuar sendo da família, que eu vou continuar pertencendo, que não é essa escolha que vai fazer com que eu perca o meu lugar, né? Tá? A gente honra tudo, né, Emília? Tudo que a gente fez e assume aí essa permissão para seguir um novo rumo. O que eu acho legal quando a gente traz é que a constelação é algo tão de paz, né? A constelação tem briga, né? Muito pelo contrário. Ela só tem amor, ela só tem harmonia, ela só tem respeito. Então, eu respeito uma tradição, né? E com muito amor eu vou me colocar para pedir permissão para fazer uma escolha. De repente, respeitar que aquela relação não deu certo ali, mas, sabe, com amor, aceitar o lugar do outro e dizer para o filho, mesmo que a gente esteja separado, a tua relação com seu pai sempre vai existir, a relação com a mãe sempre vai existir. Não importa o que aconteceu entre o pai e a mãe, sempre vai existir um respeito ao lugar do outro, a tudo que aquilo que o outro colaborou. Quando a gente está falando, muitas vezes, na família como um todo, para eu poder, sei lá, eu vou sair, vou casar para sair de casa, porque eu não gosto do meu pai. Mas, gente, foi essa pessoa que te deu a vida, e isso também pode ser na paz. Lógico que eu não preciso repetir exatamente aquilo que a minha mãe viveu, mas eu posso aceitar que aquela pessoa me deu aquilo que podia dar. Então, eu acho que o fantástico da constelação, que é lindo mesmo, como tem a Rosa aí falando, é lindo. Constelação é algo maravilhoso mesmo. E tira a gente daquela postura do julgamento e de ir para aquele embate, né? Quem vai para uma luta, né? Exatamente. Porque tem pessoas que passam a vida inteira armada, né? Contra a vida, contra as pessoas, né? E a constelação, ela traz esse ensinamento, né? Vamos ficar em paz, né? Pode ser leve. O que eu quero? É isso que você quer? Tudo bem, então vamos fazer isso, né? É assim que você... Então tá bom, vamos agradecer e fazer uma outra escolha. Tudo pode, tudo é possível, né? Nada tá errado. Mas é sempre importante a gente entender o lugar de cada um, né? Ou seja, se eu assumo o meu lugar, eu tenho direito às minhas escolhas. Como você mesmo diz, a vida é para ser fácil, né? Ela não é para ser uma luta, né? Não é para ser uma luta. Difícil, né?
O natural é que ela seja fácil. É. Se ela for difícil, é resistência, né? Exatamente. Verdade, Eu Arnaldo, acho... lindo. Olha lá, o Arnaldo está dizendo para nós, aceita que dói menos. Aceita que dói menos, é isso aí. E eu acho que a gente está vivendo um momento onde, quando você entra em pânico com o que pode acontecer, as pessoas... Então, assim, eu acho que está tendo tão grande esse ensinamento. Vamos fazer a nossa parte, ficar em casa agora, né? Se é o que a ciência está dizendo, se é o que, né? Então, vamos fazer a nossa parte, vamos cuidar, vamos usar o álcool gel, vamos higienizar e fazer a nossa parte em paz. Trabalhar a resiliência, né, Emília? Trabalhar a nossa resiliência. Resiliência, é verdade. Se a única opção que você tem agora é essa, então faz o melhor que você faz o pode. melhor que você pode. Que a opção que você tem hoje. Exatamente, né? Então, se você tem que ficar em casa, então olhe para aquilo que você precisa olhar dentro de casa, faça com respeito, fique, né? Tudo pode ser. Quando a gente se propõe a olhar com leveza, existe um caminho, existe uma forma, não é isso? A gente enxerga. Nós está chegando meio perto do fim, mas então a gente tudo acaba virando e voltando, falando só da constelação e a gente, por passar por esse processo, a gente vai começando a pensar e agir de maneira sistêmica, vamos dizer assim, né, Emília? Uhum. Com certeza. Ou seja, eu não estou sozinho. Sim. Né? Tudo que eu faço impacta no outro. E isso, essa situação de agora está mostrando muito isso, né? Sempre foi assim, lógico. No meu sistema também, tudo que eu faço impacta no outro. Então, qual é a minha responsabilidade nos comportamentos que eu tenho? Né? Exatamente. E assim, eu acho que a gente poderia deixar um convite. Quem não conhece constelação, vale a pena, gente. De verdade. Né? Verdade. Nós somos meio que... A gente falar bem da constelação é quase que redundância, né? É redundância, é verdade. Nós dois estarmos aqui hoje, a gente também deve muito a constelação. A consciência que a constelação nos trouxe e a oportunidade de, então, por que não passar para frente isso que a gente aprendeu? Verdade. Uhum. Represar conhecimento é o ato mais egoísta que uma pessoa pode ter. Então, diz que vira karma, viu? Eu já ouvi né? falar. Quando você recebe conhecimento e não passa para frente, diz que vira karma. Tô brincando aqui, mas é o que eu já ouvi. Ô, Emília, fala do seu livro, que é importante que eles saibam, né? Tem colegas... Nossa, eu esqueci de deixar um livro aqui. Mas é importante saber que é um livro bem didático, né? Bem didático, de forma de perguntas e respostas para você entender o básico mesmo, que é a constelação. Então, As Leis do Amor, Constelação Familiar, da editora Líder, e vende na Amazon aí, que entrega em tudo quanto é lugar, fazendo bastante produto, entrega tudo rápido, tá? Então, As Leis do Amor, Constelação Familiar. Fala um pouquinho em si também, em si, desenvolvimento. Tem uma empresa, né? Tem 1 minuto e meio para falar. A Em Si Desenvolvimento Humano. Então, sigam no Instagram e no Facebook. E aí todo mundo fica sabendo de todo o trabalho. Também, vai lá também, se inscreve no YouTube. Tem um monte vai lá em Si com M de Emília. Exatamente. Né? Vai lá, se inscreve no canal dela no YouTube também. E tem uma porção de exemplos de atendimento lá também que as pessoas podem conhecer. E a gente pede porque ajuda para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. De repente chega ao conhecimento de uma pessoa que nesse momento está precisando muito ouvir alguém que tenha uma palavra, ou trazer uma luz para a vida dessa pessoa, né? E assim, a live vai ficar gravada, depois vai para os 2 canais do YouTube, né? Foi um prazer imenso. Nós temos aí menos de 50 segundos. Beijo grande, gente. Eu amo vocês, viu? Eu não tenho como terminar. Eu tenho que pedir a bênção, né? Eu tenho que pedir a bênção, né? Deus nos abençoe, então. Eu acho que o nosso trabalho nasce de verdade hoje. Hoje ele ganha vida. Nossa. Você sabe o quanto... Você é importante para nós. Lindos. Olha a minha manteiga derretida, gente. Olha a minha manteiga derretida.
Você sabe, isso estava na constelação. Gente, a gente ama vocês. Obrigada por tudo. Obrigada, Gratidão gente. por essa live. Gratidão, mestra. Te amamos, Obrigada. viu? Tchau. Gente, fiquem com Deus. Beijo. Obrigada. Mistério do amor, feche os olhos.